Então, quando aconteceu da morte dele, né, que foi realmente o dia mais difícil profissional da minha vida e talvez, tomara Deus do céu, que eu nunca mais tenha que viver aquilo ali, ele foi feliz até o último segundo de vida, porque ele chegou numa alegria para trabalhar. O Grêmio e o Inter tinham ganhado naquela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, foi em 2018 isso, e nunca mais Grêmio e Inter tinham ganhado juntos a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, sempre era só um ou outro. E aí ele chegou encucado que fazia muitos anos que Grêmio e Inter não tinham ganhado juntos. E nós, tá, mas o que muda que os dois ganharam juntos? Não, vamos pesquisar, porque faz muitos anos, vamos pesquisar que ano foi. E aí eu disse, tá, pesquisem aí, porque senão ele vai ficar a manhã inteira pedindo a mesma coisa. Ele vai ficar falando isso aí o tempo todo. E aí o Rodrigo Morel pesquisou e viu errado, sei lá, ele olhou, sei lá, era 2002, ele olhou. E aí o Vidart disse assim, porque eu já estava atrás do gol aí nesse jogo, porque eu me lembro, eu estava atrás do gol. Eu disse, mas tu é velho, hein, Vidarte? Meu Deus, olha só, nós estávamos no colégio ainda, o Morel não tinha nem nascido e tu já estava atrás do gol. Brincando, né? Daí o Morel disse, não, olhei aqui errado, aqui, ó, foi, sei lá, em 2009. Não me lembro aqui agora. Aí eu falei, então até eu já estava atrás do gol, daí agora pode me chamar de velho e tal. Agora também sou. Nós estávamos brincando, todo mundo rindo, todo mundo brincando e lembrando daquele jogo. E daqui a pouco, ele recebeu uma ligação, que ele estava sempre no telefone, e aí ele falou comigo. Quando ele desligou o telefone, ele falou comigo, e daí daqui a pouco ele só fez um barulho, assim. Quando eu olhei para o lado, ele estava caindo. E os meus colegas todos correram, assim, né? E aí foi a coisa mais difícil do mundo para mim, não só viver aquela cena, né? E viver aquele dia, e viver aquilo que a gente não acreditava que estava acontecendo ali do nosso lado, porque a gente que teve que socorrer, eu que tive que ligar para o SAMU. Imagina. Eu não atinava, né? Não atinava a fazer nada. E meus colegas ali levando ele correndo para o hospital, enfim. A notícia, ninguém... Parecia que era tudo mentira, assim, era um negócio louco, porque em um minuto ele estava brincando, rindo, gritando, e a gente brincando com ele. E aí vem a parte Débora sem a dupla dela, né? Porque eu tive que voltar para o campinho. E aí cada pessoa que ia de convidado, as pessoas achavam que estava indo para entrar no lugar dele. Puta merda. E aí eu tinha crise de choro, porque eu achava que eu estava traindo ele, que eu estava levando alguém para botar no lugar dele. E eu não conseguia, a gente não conseguia deixar ninguém sentar no computador dele, a gente não conseguia deixar ninguém mexer nas coisas, na cadeira que ele sentava. E para mim era o mais difícil. Eu me lembro que uma vez foi o Brito e uma vez foi o Ribeiro Neto. Duas pessoas que são na minha carreira, para mim, importantíssimas. Imagina, o Ribeiro foi a pessoa que me olhou e disse é ela, e me trouxe para Porto Alegre, junto com o pessoal da Band. O Brito, não preciso nem dizer, a gente já falou aqui no início. Aí eles foram, aí o Ribeiro foi, vai ser o Ribeiro. Tá aí, ó, tá botando ele no lugar do Vidarte, é ele que vai pro lugar do Vidarte. Eu tinha crises de choro a semana inteira. Aí o Brito, olha ali, ó, a dupla, já esqueceu o Vidarte, ó, já tá ali com o Brito de novo. Eram assim os comentários nas redes sociais, né? E eu, fazendo tratamento, eu achava que eu ia falar pela última vez com as pessoas. Eu achava que... Porque como ele falou comigo pela última vez, foi comigo que ele falou, eu achava que era a última vez que eu estava falando com as pessoas. Era um caos, assim, que demorou muito tempo para eu conseguir administrar, estar no campinho lá com alegria novamente. E um dia eu cheguei na redação e disse para meus colegas assim, olha só, eu preciso que vocês usem esse computador. Eu preciso que vocês sentem aqui. Eu preciso que vocês venham aqui e tragam vida para esse lado aqui meu. Porque ele sentava do meu lado. A gente não deixava até hoje. Hoje a gente vai deixar. Agora pode sentar aqui, pode vir aqui, venham aqui, fiquem aqui, nos façam companhia.
isso aqui não é mais, o lugar do Vidarte é outro lugar agora. Isso aqui não é mais o lugar dele. Nunca vai deixar de ser, mas agora, nesse momento, ele não tá aqui. A gente não vai sofrer para o resto da vida, né? Só que até isso eu precisei fazer muito tratamento, muito acompanhamento, porque foi muito difícil. E até hoje, assim, tenho... porque ele fez um barulho, assim, como se fosse um ronco, assim, né? E aí, quando eu ouço esse barulho, eu já me assusto. Eu tenho, assim, alguns gatilhos, né, que a gente fala. Mas a figura dele, assim, comigo, ele era minha dupla. Ele era... Eu perdi a pessoa que estava 5 anos ali do meu lado, sabe? Então, assim, foi uma coisa, assim, que... talvez eu nunca vá conseguir explicar, né? Eu não conseguia dormir, eu não conseguia fechar o olho. Daí eu ficava sem dormir porque eu não conseguia fechar o olho, achava que eu não ia mais acordar. Sabe? Várias coisas assim. São coisas que acho que nem passam na nossa cabeça as consequências de viver uma coisa tão... um episódio tão, assim... E assim, hoje assim, eu vejo as nossas lembranças, as coisas que a gente tem guardada e até nossas brigas, assim, que a gente brigava e daqui 5 minutos a gente já estava dando risada do que a gente tinha brigado, né? Mas a gente brigava bastante porque o Vidarte era muito autoritário. E um dia eu me lembro que eu estava num show do Papas da Língua e ele botou num grupo assim, pessoal, eu não quero que ninguém fale com o pessoal dos ingressos, que eu vou falar. Só que eu tava no show do Papas da Língua. Eu olhei aquilo e não falei nada. Eu não ia falar com ninguém de ingresso nenhum. Que horas que eu ia falar? Era de noite isso. Outro dia ele fez reunião comigo. Porque tu não me respondeu ok. Tu não disse tá pra mim. Eu falei, Vidarte, não tem tempo. Eu não ia ligar pra ninguém, pedir ingresso nenhum. Eu não ia fazer o que tu tava pedindo pra não fazer. Eu tava no meio de um show. Tu queria que eu dissesse sim, senhor? Sabe, era esse tipo de briga, assim, que a gente tinha. Daqui a pouco a gente tava dando risada, ó, Vidarte, mas o que tu pensa, Vidarte? Querendo que eu dê ok, sabe? E daí a gente já tava dando risada, eu e ele, do que a gente tinha acabado de discutir, sabe? Então, assim, foi realmente uma experiência, assim, que... Mas não sei essa experiência trágica, difícil, complexa, fez com que tu mudasse o rumo da tua carreira para psicologia? Não. Eu, assim, desde a RBS TV, eu já trazia nas minhas reportagens a humanização, né? Eu sempre buscava a humanização do esporte. Tanto que eu tinha séries de reportagens, as matérias, assim, que eram as mais premiadas, eram sempre em cima da humanização. Eu me lembro que eu fiz uma reportagem uma vez que eu fui no Olímpico, no Beira-Rio, e eu fiz só uma matéria em cima dos torcedores que sabem o lance de cor do gol, do escurinho, do Baidec lá no tempo de outrora, mas não sabe o aniversário da esposa. Boa. Não sabe o aniversário do filho. Um mote é bom. E era muito legal, porque, tipo assim, eu fazia, queria que tu me falasse um lance inesquecível. E eles sabiam quem driblou com quem tabelou com quem, pra que lado do campo foi, pra onde foi o cabeceio, pá, foi naquela goleira. E o aniversário da tua esposa? Aí faziam assim, paravam pra pensar. Muito bom. Aí eu fiz uma matéria, uma série de reportagens sobre os meninos que saem de casa, crianças, para jogar futebol, para a RBS TV. Que naquela época os meninos moravam embaixo das arquibancadas, tanto do Olímpico quanto do Beira-Rio. E aí eu colhi as histórias, por exemplo, o Carlos Eduardo, que jogou no Grêmio, quando ele veio da cidade dele para Porto Alegre, a mãe dele não sabia quem era o dirigente do Grêmio que gostou do futebol dele. Ela sabia que um cara do Grêmio tinha gostado. E ela deixou o menino vir de ônibus, com 10 anos, para Porto Alegre, sem nem saber quem era a pessoa que ia receber ele aqui, se realmente era pro Grêmio, se realmente ele ia ser acolhido para jogar na escolinha. E ela veio. A mãe do Rafael Sobis, mesma coisa. Então, eu fiz as entrevistas com as mães. Eu fui atrás das histórias desses jogadores. O Sidney, o Pato, o Sidney que falou contigo, né, na semana passada, o Sidney e o Pato moravam embaixo da arquibancada do Beira-Rio. A mãe do Lucas Leiva, ela colocava um prato a mais na mesa, porque o filho morava aqui, mas ela botava para fazer de conta que ele ia vir almoçar em casa.
porque eles eram crianças e eles moravam embaixo da arquibancada do Beira-Rio e do Olímpico. O Léo, zagueiro, que agora, né, tá com a esposa se curando do câncer. Sim, eu vi. Ele, quando morava aqui no Estádio Olímpico, ele passava o Natal e o Ano Novo sozinho nas arquibancadas. E eles fingiam, assim, se juntavam e fingiam que não era Natal, que não era Ano Novo, que eles estavam morando ali. Então, essas histórias eu comecei a colher e eu comecei a ver, meu Deus, existem muitas vidas por trás do jogador, né? E eu comecei a querer contar essas histórias. E eu coloquei isso como objetivo de carreira, assim, contar as histórias dessas vidas, da humanização dessas pessoas, que muitas vezes chegam nos torcedores pelo resultado, jogou bem, jogou mal, errou pênalti, levou um frango, enfim, mas que eu gostaria de que chegasse também pelo lado humano.